Maio de 1941. A Europa é um cemitério a céu aberto. A França caiu. Londres arde sob as bombas da Luftwaffe. O mundo prende a respiração diante da selvageria de Adolf Hitler. Mas, no Rio de Janeiro, dentro do gabinete mais protegido do Palácio do Catete, Getúlio Vargas não está preocupado. Ele não está organizando a defesa contra o nazismo. Ele está redigindo uma mensagem. Enquanto os judeus eram caçados nas ruas de Varsóvia, o presidente do Brasil enviava um telegrama oficial para Berlim. O conteúdo? Um caloroso parabéns pelo aniversário do Führer, desejando, e cito textualmente, felicidade pessoal e prosperidade à nação alemã. Isso não foi um erro diplomático. Foi a ponta do iceberg de um plano secreto que quase transformou o Brasil em uma extensão tropical do Terceiro Reich. Sejam bem-vindos ao Arquivos Brasileiros. No documentário de hoje, vamos abrir os arquivos confidenciais sobre Getúlio Vargas e seus planos com Hitler, que eu posso te provar, e revelar o que os livros de história tentaram suavizar sobre o Estado Novo. Esqueça a imagem do pai dos pobres. Hoje você vai conhecer o homem que apertou a mão do diabo. A narrativa oficial que aprendemos na escola é confortável. O Brasil, o país cordial, sempre esteve ao lado da democracia e dos Estados Unidos. Mas se você olhar com atenção para as fotografias tiradas na Avenida Rio Branco entre 1938 e 1941, algo vai causar um estranhamento imediato, um calafrio. Os soldados brasileiros não marchavam como americanos, eles não marchavam como franceses, eles executavam o passo de ganso. A perna esticada, o golpe violento da bota contra o asfalto, o queixo erguido, a marcha oficial da Wehrmacht, o exército de Hitler. E não era apenas coreografia. Olhe para as cabeças desses soldados, o design dos capacetes, a curvatura do aço, aquilo era equipamento alemão puro. Em 1938, o mundo já sentia o cheiro de pólvora no ar. A guerra era iminente. E o que Getúlio Vargas fez? Ele não buscou armas em Washington ou Londres. Ele olhou para a Alemanha. O governo brasileiro assinou o infame Contrato Krupp, um acordo milionário com a gigante industrial que armava as forças nazistas. Enquanto o mundo tentava isolar a Alemanha, Vargas injetava dinheiro nos cofres de Hitler em troca de poder de fogo. Não estamos falando de alguns rifles de caça. Estamos falando de uma reformulação completa da defesa nacional baseada na tecnologia nazista. O exército brasileiro recebeu 250 canhões de artilharia pesada, milhares de fuzis Mauser, toneladas de munição. Pense na logística disso. Vargas confiou a segurança do território brasileiro inteiramente à indústria bélica do Terceiro Reich. Se a Alemanha cortasse o fornecimento de peças, o Brasil ficaria indefeso. Nenhum chefe de Estado faz isso a menos que já tenha escolhido seu lado no tabuleiro. Vargas não era ingênuo. Ele era um jogador de xadrez frio e calculista. Ele via na Alemanha o modelo de nação forte que ele queria replicar aqui, uma sociedade industrializada, militarizada e, acima de tudo, obediente. Mas armas são inúteis, sem a vontade de usá-las. E para impor um regime totalitário no Brasil, Vargas precisava de mais do que canhões. Ele precisava de controle, ele precisava de medo. Entra em cena a figura mais sombria da história republicana brasileira, Filinto Müller. Chefe de polícia do Distrito Federal, Müller não era apenas um funcionário público. Ele era o braço armado do ódio de Vargas. E ele tinha um ídolo, um mentor. Enquanto a Gestapo, a polícia secreta nazista, aterrorizava a Europa, Filinto Müller viajou para Berlim. Ele não foi fazer turismo. Ele foi aprender. Müller foi recebido pessoalmente por Heinrich Himmler, o arquiteto do Holocausto e líder da SS. Imagine a cena. O chefe de polícia do Brasil brindando com o homem responsável pelos campos de extermínio. Mas
A viagem foi muito além de jantares cordiais. Eles assinaram acordos de cooperação entre a polícia brasileira e a Gestapo. O que isso significava na prática? Significava que o Brasil estava importando know-how de tortura, métodos de interrogatório, técnicas de espionagem, sistemas de arquivamento de inimigos do Estado, tudo vindo diretamente dos manuais nazistas. A caça aos comunistas no Brasil durante o Estado Novo não foi amadora. Ela teve consultoria alemã. O DOPS operava como uma filial tropical da polícia secreta de Hitler. Se você fosse preso por dissidência política no Rio de Janeiro nessa época, a técnica usada para quebrar seus dedos ou sua mente tinha uma origem muito específica. A admiração era mútua. A Alemanha via no Brasil de Vargas um terreno fértil, um gigante adormecido que, se acordado pelo fascismo, poderia dominar a América do Sul. Mas houve um momento em que a ambiguidade acabou. Um momento em que a crueldade deixou de ser política e se tornou puramente desumana. Foi quando o governo brasileiro decidiu que não bastava copiar os métodos nazistas, era preciso entregar sacrifícios de sangue. A prova definitiva da lealdade de Vargas a Hitler tem nome, rosto e um destino trágico: Olga Benário, judia, comunista, esposa de Luiz Carlos Prestes. Em 1936, ela foi presa. Pela Constituição brasileira e pelas leis internacionais, Olga não poderia ser deportada. Ela estava grávida de uma filha brasileira. A lei era clara: o Brasil não expulsa nacionais ou pais de brasileiros para locais onde correm risco de morte. Mas Vargas ignorou a lei. Ele ignorou os apelos humanitários que vinham de todo o mundo. Por quê? Porque Vargas violaria a própria soberania jurídica do Brasil para enviar uma mulher grávida para a Alemanha nazista. Não foi cumprimento da lei. Foi um presente diplomático. Vargas sabia exatamente o que aconteceria com ela. Ao assinar aquela deportação, Getúlio Vargas não estava apenas carimbando um passaporte. Ele estava assinando uma sentença de morte na câmara de gás. Olga foi arrastada para o navio cargueiro La Coruña. A viagem de volta para a Europa foi uma descida ao inferno. E Vargas? Vargas permaneceu em silêncio, frio, observando. Ele entregou Olga a Hitler como um vassalo entrega um tributo ao seu rei. Mas a conivência com o antissemitismo não parou em um caso isolado. Havia algo escrito, algo oficial, um segredo de Estado que ficou enterrado por décadas. A Circular Secreta 1127. Enquanto judeus desesperados tentavam fugir da Europa, o governo brasileiro trancou a porta. Essa circular, emitida em 1937, proibia estritamente a concessão de vistos para pessoas de origem semita. Vargas fechou as fronteiras do Brasil para os judeus. Isso não é a atitude de um líder neutro, é a atitude de um cúmplice ideológico. E então chegamos ao auge dessa lua de mel nazista. Junho de 1940. Hitler parecia invencível na Europa. E Vargas sentiu que era hora de sair de cima do muro e declarar sua fidelidade. A bordo do encouraçado Minas Gerais, diante da elite militar do país, Vargas fez um discurso que fez Washington tremer. Ele disse alto e claro: povos viris e dinâmicos exigem governantes fortes. Não havia margem para interpretação. Povos viris era a linguagem do fascismo. Governantes fortes era um elogio às ditaduras do eixo. Naquele momento, o governo americano entrou em pânico absoluto. Para a Casa Branca, o Brasil estava perdido. Roosevelt não via mais o Brasil como um parceiro, mas como uma ameaça iminente. Foi logo após esse discurso que o Pentágono desenhou o Plan Rubber. O que era o Plan Rubber? Era um plano de invasão militar do Nordeste brasileiro. Os Estados Unidos estavam prontos para desembarcar fuzileiros navais em Natal e Recife e tomar o Brasil à força,
antes que Vargas entregasse nosso litoral para os submarinos alemães. Nós estivemos a um passo de sermos invadidos pelos americanos ou de lutarmos ao lado dos nazistas. Então, o que mudou? Por que 2 anos depois o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha? Será que Vargas teve uma crise de consciência? Será que ele descobriu a democracia? Absolutamente não. Vargas não mudou de lado por moralidade, ele mudou de lado por dinheiro. Os Estados Unidos perceberam que invadir o Brasil seria custoso demais. Então, eles abriram a carteira. Roosevelt ofereceu o financiamento completo para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN. O sonho de industrialização de Vargas, além de reequipar todo o exército brasileiro com armas modernas. Foi um leilão. Hitler ofereceu ideologia e canhões. Os Estados Unidos ofereceram dólares e aço. Vargas, o pragmático jogador, olhou para os números e percebeu que a vitória americana, a longo prazo, era mais lucrativa. Ele vendeu sua lealdade. A quebra da aliança com Hitler não foi um ato heróico, foi um negócio. Getúlio Vargas não foi uma vítima das circunstâncias, ele foi o arquiteto delas. Ele namorou o fascismo, implementou métodos da Gestapo, deportou judeus e armou seu exército com tecnologia nazista. Se a Alemanha tivesse vencido a guerra na Europa rapidamente, ou se os americanos não tivessem despejado milhões de dólares na nossa economia, a história seria outra. Talvez hoje o português não fosse a única língua oficial deste país. A única coisa que impediu o Brasil de ser uma potência do eixo não foi a ética de nosso presidente, mas o saldo bancário. Se você quer continuar desenterrando os segredos militares que o governo prefere esquecer, deixe seu like agora. Isso é vital para a nossa missão. E inscreva-se no canal, porque no próximo vídeo vamos revelar os detalhes do Plano Cohen, a grande mentira forjada por militares brasileiros para dar o golpe do Estado Novo. Comente aqui embaixo. Se Vargas tivesse se aliado a Hitler na guerra, os Estados Unidos teriam invadido o Nordeste? Quero ver sua teoria. Até a próxima investigação.